Olá, necessidade da teologia. Vem comigo. Eu sou a Ariane, esse é o meu canal Uma Cristã em Manutenção, que nesse vídeo vai compartilhar o que está aprendendo, estudando teologia por conta própria. Estamos nos fundamentos da teologia. Então, bem no comecinho, se você chegou agora, senta aí, pega seu café, assiste o vídeo passado e assiste esse e continua com a gente. É isso aí. Se você está vindo lá do futuro, voltando para o passado, fica firme, anda com a gente vai ir longe, em nome de Jesus. Então vamos lá, a necessidade da teologia. Como assim? Estudar a teologia fornece o alicerce essencial para a nossa prática de fé. Então eu preciso ter a fé para poder estudar teologia, para que aquela teologia que eu estude edifique a minha fé. É um ciclo, né? Enfim, então, ó, eu comecei falando lá algumas coisinhas, aqui a gente vai, né? Por que eu preciso da teologia? Para organizar o que a gente sabe, mesmo qualquer uma das teologias, né? Qualquer estudo que você faça, ele é um estudo que organiza o seu conhecimento. O que muda é a maneira como ele organiza, né? Comentei na sistemática no vídeo passado. Existe a teologia bíblica. Tem um vídeo que a gente vai falar sobre os tipos de teologia. Então, existem tipos de teologia que estudam campos separados, né? E cada um se organiza de alguma coisa, mas existe a organização, é necessária que haja essa organização do entendimento. Por exemplo, quando eu pegar, quando formos estudar sobre Deus, por exemplo, vai ter uma linha de raciocínio, uma linha de compreensão, uma sequência falando sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre os seus atributos, entende? Então isso é organizar o pensamento. Eu preciso organizar, preciso conseguir ser coerente naquilo que eu penso e naquilo que eu aprendo, até para que eu consiga absorver melhor, porque se eu não conseguir criar uma linha de raciocínio coerente, eu dificilmente vou manter, eu vou gravar aquele raciocínio, dificilmente eu vou gravar aquele aprendizado, entende? Isso é assim, gente. Eu li, reli, li de novo. Eu li esse material umas 3, 4 vezes, ou um pouquinho mais. Ai, eu não coloquei aqui, mas eu tenho os slides junto desse material aqui, que eu falei no último vídeo que eu tô pensando em dar de graça pra vocês, tem uns slides. E os slides, eles acabam, em alguns pontos, complementando o que tá aqui. Que às vezes fica um pontinho de fora desse aqui, porque é resumo, gente, é resumo, não é texto exaustivo. Então, tem uns slides lindos, 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 né? E aí eu até perdi o que eu tava falando. Perdi. Voltamos. O segundo ponto, se eu lembrar eu falo. Segunda necessidade, desenvolver o caráter. Compreensão bíblica sólida. Fé inabalável. Não depende de flutuações emocionais. Então, quando eu compreendo com mais clareza a Bíblia, com clareza e solidez, aquilo que a Bíblia fala sobre determinados assuntos, eu não vou me deixar levar pelas minhas emoções, eu não vou deixar me levar por qualquer vento de doutrina, porque eu tenho convicção, eu aprendi, eu compreendi, e com isso eu desenvolvi o meu caráter, pautado na Bíblia e na compreensão que eu tive sobre a palavra de Deus. Entendeu? Próximo, saúde do relacionamento com Deus. Crer corretamente é igual a comunhão real. Teve um vídeo aí que eu falei sobre nós estarmos criando deuses. Inclusive tem aquela... Ai, gente, Deus, eu sou um Deus. Ai, eu nem sei direito o que ela falou, mas acho que todo mundo viu um cortezinho dessa criatura falando essas coisas que eu nem sei replicar. Mas muito, muito, se a gente parar e prestar atenção no que muito cristão tem reproduzido na internet,
a gente vai ver que tem muita gente crendo num Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque falta o conhecimento, falta a compreensão verdadeira sobre Deus, sabe? Mas são tantas camadas disso, e isso me intriga tanto, que por isso que eu tô tão assim, querendo resolver, querendo resolver isso, começar na minha vida, sabe? Porque eu penso assim, quando eu vejo essas coisas, eu preciso conseguir falar para as pessoas que aquilo ali é balela, e às vezes eu não consigo. Tem coisas, esses dias, domingo, sentado na mesa com a minha família, eu tentando. Gente, eu não sei o que me deu. Eu já consegui falar muito melhor, mas naquele dia eu não estava conseguindo exprimir um raciocínio que eu estava tendo, sabe? Eu não estava conseguindo colocar em palavras. Porque era uma coisa que eu deixei de consumir, de produzir, sabe? E aí, quando eu precisei usar aquelas palavras, eu falei, gente, eu não consigo me lembrar. Tipo, demográfico. Essa palavra demográfica teria ajudado naquele dia, mas eu não lembrei, sabe? Então, eu fico nessa coisa de aprender mais, justamente para até, em nome de Jesus, este canal, por exemplo, ser um auxiliador para pessoas que querem aprender mais a palavra, não sabem por onde começar, ou às vezes não têm dinheiro para comprar livros caríssimos, ou um livro que às vezes nem é tão caro, mas que simplesmente a gente às vezes não consegue comprar um livro de R$ 100. Enfim, continuemos. Saúde do relacionamento com Deus. Então, se eu creio num Deus que não é o Deus da Bíblia, o meu relacionamento não vai ser com o Deus da Bíblia. Então, ele vai ser um relacionamento truncado. Às vezes até Deus vendo a inocência da pessoa, a falta de compreensão de que ela está, né? Ele pode até ser misericordioso e tal, tá? Aí é outra coisa, né? Mas, assim, a gente precisa ter em mente que, eu já falei aqui também em outros vídeos, que nós, quando vamos nos relacionar com pessoas, com amigos, com nosso cônjuge, nós conhecemos a pessoa, e quanto mais conhecemos a pessoa, mais nos apegamos, nós amamos, ou o contrário, né? Nós vemos que, não acredito, caiu uma mosca no meu cappuccino. Absurdo isso. Vou jogar fora. Fiquei triste. Enfim, então eu preciso conhecer a Deus mais profundamente, entender melhor o que a palavra diz, para que eu possa ter um relacionamento com Deus cada vez mais saudável e com Deus verdadeiro, né? Próximo. Mapa para a vida prática. Integra a Bíblia em todas as esferas da vida. Então, quanto mais a gente estuda, até o estudo, né? A gente vai chegar numa matéria que chama antropologia, que é o estudo do homem, né? Então, nós entenderemos mais do homem estudando as coisas, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, são várias coisas que a gente vai estudando, vários assuntos que, quando a gente vai trazendo isso para nossa realidade de vida, a gente vai conseguindo produzir em nós o caráter, né, que a gente falou agorinha, o caráter de Cristo, e traduzir esse caráter de Cristo para as nossas ações, de forma que elas sejam ações de acordo com Cristo, que imitem a Cristo. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês depois, vou fazer um vídeo sobre o livro que eu li, muito bom. Próximo. Então, ó, a teologia, ela é tida como uma ciência. Isso aqui eu vou falar bem pouco, porque, assim, é interessante, mas eu não vou entrar aqui numa posição, talvez mais pra frente a gente faça estudos mais nesse sentido, que tem até um nome que eu esqueci qual é, apologética, né? Que aí eu acho interessante talvez entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, mas o que a gente precisa entender, ó, teologia como ciência. A teologia tem um objeto de estudo que é Deus, e é a razão para todas as outras ciências, inclusive ela é chamada de a rainha das ciências, em alguns ambientes, obviamente. Nem todo mundo vai falar que a teologia é isso, tá? E a teologia,
ela é tida como ciência porque ela cumpre os critérios científicos, que é ter um objeto de estudo, um método rigoroso de análise e coerência lógica entre suas proposições, né? Então, tem tudo certinho. Então, né? Diz assim, a letra mata, porque, né? Então, não, foram estudos feitos exaustivos. Pais da igreja, eles auxiliaram, já vem, a teologia, ela vem sendo feita há 2000 anos, gente, não começou ontem, não começou com os teólogos de internet, sabe? Existem heresias que estão por aí que elas têm 2000 anos, elas só estão sendo repaginadas, e às vezes a gente não conhece, não estuda o que era falado lá, e deixa essas coisas passarem, e muitas vezes engole, acredita, tá? Então é isso. A teologia é tida como ciência porque ela cumpre esses objetivos, esses requisitos, né? Porém, ela possui a sua própria lógica e autoridade, que é baseada no assim disse Deus. Porque para a teologia, a palavra de Deus é suficiente, né? Assim disse Deus, então assim é. Curte o vídeo, compartilha, deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você não concordou com alguma coisa. Vamos conversar. Tchau.